Olá! Uma das maiores perguntas que vem em todas as nossas mídias sociais é sobre essa questão da liderança. Liderar. Numa empresa, numa organização, seja ela uma ONG, seja ela uma estatal, seja ela uma empresa, seja ela do mundo corporativo, o que a liderança tem a ver com tudo isso? O líder tem um papel essencial nessa história toda. O líder tem algo fundamental. Muitas pessoas pensam assim, caramba, um líder, eu vejo muito essa pergunta, o líder pode ser nato, deve ser nato. Eu vou quebrar todos os paradigmas aqui hoje, vou derrubar todos os muros de Berlim em relação a essa questão, principalmente do líder nato. Eu sou Edson Oliveira, palestrante. Há 14 anos nós vivemos desenvolvendo pessoas, mais 18 anos no mundo corporativo, sempre liderando equipes, sempre à frente dessa história toda. Hoje eu compartilho toda a minha experiência e hoje eu quero abrir a caixa preta dessa história chamada líder. O que dá resultado, Edson? Por que muitas empresas hoje não conseguem comprometimento, não conseguem engajamento das equipes, não conseguem resultados, não conseguem baixar os seus níveis de refúgio ou de retrabalho ou até numa loja em atendimento? Por que as equipes não são felizes? Esse é um ponto fundamental. Uma equipe ser feliz, uma equipe estar feliz, uma equipe estar comprometida com o seu resultado, como dizia lá no passado, vestir a camisa da empresa. O líder tem uma peça fundamental e eu quero falar alguns pontos principais nessa história. O primeiro ponto, o líder deve conhecer a sua equipe. Esse é um ponto fundamental. Quantos líderes, quantas equipes agora, depois que eu saí de um lado da mesa, como nós falamos, e vim para o outro lado da mesa, como servidor, como fornecedor de conhecimento e compartilhando todo esse conhecimento desses 18 anos no mundo corporativo, que hoje nós podemos pegar toda essa nossa experiência e trabalhar. Se você me perguntar, Edson, você errou muito como líder lá atrás? Sem dúvida. Eu assumi liderança, assumi uma equipe com 21 anos de idade. Era muito jovem, um quilômetro rodado muito baixo. Fiz N erros fundamentais, principalmente pela falta de experiência e agora eu vou dizer de vida. Então você pode me dizer assim, poxa, Edson, então um líder novo não pode ter tudo isso, não pode ter esse quilômetro, tem que ter o quilômetro rodado, tem que ter a experiência de nada, não estou falando nada disso. Não importa a quantidade de idade que você tem, já dizia Shakespeare, e sim a quantidade de experiências que você tem na vida. E isso me levou a patamares fundamentais. Obviamente que ao longo dos erros eu ia aprendendo. Ao longo dos feedbacks dos nossos colaboradores, ao longo de cada ação errada que nós tomávamos, também existia por trás disso um aprendizado. Eu digo para cada líder hoje que nós fazemos coachings ou nos nossos programas de desenvolvimento de liderança, nos PDLs, eu sempre falo, gente, o que está para trás não se muda mais. Você não pode mudar uma ação que você tomou ontem, e sim você aprender com essa ação para poder o quê? Fazê-la certa no dia seguinte. Deus nos dá a oportunidade, não importa o que você acredita nisso ou naquilo, mas Ele dá uma oportunidade todo dia ao nascer do sol de começarmos novamente. Isso é fundamental, Edson, claro, óbvio. Agora, o líder que erra num dia passado e comete o mesmo erro no outro dia, aí sim. Quantos líderes hoje são desligados das suas empresas, das suas organizações, por um simples fato de errar continuamente? Numa pesquisa de clima, onde aparece qual é a área, por exemplo, que está mais desmotivada, ou também pessoas que não querem estar com esse líder, pessoas que não querem trabalhar com ele. Existe isso, Edson, pra caramba. Ainda existem líderes que tomam o poder e não a sua autoridade também. Existem líderes hoje que estão tomando processos de assédio moral a todo dia também. E é esses pontos que são fundamentais para você construir uma liderança servidora. Quando você começa a construir isso e olhar o teu passado como líder e construir um novo momento, e aí você me fala assim, caramba, Edson, eu vejo que você, quem já passou pelos nossos programas,
Eu vejo que você surfa muito bem, desde encarregados até a alta administração da empresa. Por quê? Porque nós passamos por todo esse processo. E sabemos como lidar com cada parte, com cada função, com cada caixinha lá do organograma. Seja da parte operacional ou seja pela parte da alta administração da empresa. E isso me fez o quê? Aquela experiência de 18 anos lá atrás, poder fazer com que ela possa ser compartilhada hoje no nosso dia a dia. Esse líder, eu quero colocar ele numa posição de responsabilidade, ele precisa entender que você tem que ser exemplo para isso. Não tem como, certo? Você paga um preço altíssimo hoje em dia por ser um líder. O preço é muito alto, gente. Agora, você pode ter duas escolhas, certo? Ter uma espécie de encruzilhada. Você pode ser um líder pelo poder, certo? E pelo cargo que você tem, e as pessoas não vão te seguir. Eu não estou falando de seguidores no Instagram, ou no Face, ou nas mídias sociais, de maneira nenhuma. Eu estou falando de seguidores que tenham orgulho de estar com você. Tem orgulho de fazer parte da sua equipe. Eles vão trabalhar não por um nome na empresa, não pelo CNPJ, não pelas paredes. Eles vão trabalhar sim, eles levantam sim pelos líderes que os levam a lugares que eles nunca tiveram. Líderes que desafiam, líderes que fazem vocês alcançarem resultados extraordinários. E você hoje, você que é colaborador, que um dia quer chegar a essa liderança, desenvolva ela. Vá buscar isso. Pô, Edson, mas eu não tenho não tenho habilidades de liderança. Habilidades se desenvolvem, gente. E eu quero quebrar hoje, e falo novamente, que eu quero quebrar todos os paradigmas, quebrar todos os muros de Berlim, dizendo assim, que um líder nato, ok, ele pode ter algumas habilidades, mas quem não tem essas habilidades pode sim construí-las normalmente. Seja que você pague. Agora, paga um preço. Quer pagar esse preço? Você quer pagar o preço de ser líder? Você tem que ser exemplo, você tem que ser disciplinado. Então aqui vai uns pontos aqui fundamentais. Você tem que ser um espelho para o teu time. E o espelho começa em toda a postura, certo? Tem porradas que você ganha, eu quero falar do português bem claro. Por exemplo, se você é um líder hoje e a tua alta administração, por exemplo, te chama para dar um feedback sobre a tua equipe, sobre o teu resultado ou sobre vendas que você não alcançou, você tem que absorver essa porrada para poder passar para os demais. Essa esponja que hoje poucos líderes sabem absorver emocionalmente, eles passam da mesma forma essa porrada para baixo. E isso eu quero deixar claro para você. O que você absorve de uma porrada do teu chefe maior, do teu líder maior, do teu diretor maior, você tem que absorver e passar de uma outra forma. Agora tem gente que toma a porrada, já passa automaticamente e aí destrói a equipe chamando de imbecis, chamando de ignorantes, chamando de burros até, certo? E olhando por esse ângulo, você me diz assim, caramba, Edson, é difícil de ser um líder hoje em dia. Sim, com a quantidade de gerações, você já deve ter visto alguns dos nossos vídeos sobre as gerações que existem hoje, Baby Boomer, X, Y, Millennials e a geração Z, que está vindo aí com toda a força. Existe algo chamado comunicação. A partir do momento que você toma essa porrada, que você toma esse feedback e você tem que passar isso de uma forma motivadora para a sua equipe, isso, gente, é algo difícil. Edson, é difícil? Difícil. Tem gente que já vai direto da sala do chefe, vem direto da sala do diretor e já passa isso automaticamente, se perde nas palavras completamente pelo seu equilíbrio emocional. E esse equilíbrio emocional é fundamental, certo? Se você me perguntar assim, caramba, Edson, errou muito lá, nesse sentido, pra caramba, eu tenho exemplos aqui, tenho histórias clássicas assim, porque não tinha experiência, obviamente. Ao longo dos quilômetros rodados, obviamente, eu fui começando a criar o que a gente chama de criar massa, criar corpo, e a entender que eu precisava, às vezes, de um dia para dar esse retorno, às vezes de uma hora, às vezes de algumas horas, certo? Para poder exemplificar para essa equipe. Liderar é isso, gente.
Liderar é saber absorver a porrada, absorver as demandas de mercado, absorver, às vezes, resultados do mercado lá fora negativos e passar isso para a equipe. Agora, motivacionalmente, como fazer isso, Edson? Esse é o nosso preço. Quer pagar esse preço como líder? Sim. Não quer pagar? Querido, fica na tua posição como analista ou algo parecido. Mas quem é líder, quem quer pagar esse preço, eu digo uma coisa, vale a pena, porque você deixa um legado. Por onde eu passei, nas empresas por onde eu passei, eu deixei um negócio chamado legado. Até esses últimos 3 anos de experiência já como palestrante, como coaching, desenvolvendo os líderes das empresas que nós contratamos e trazendo toda essa experiência, e isso eu digo a você, RH, a você, diretor de empresa que contrata uma consultoria, contrate uma consultoria que tenha experiência nesse sentido, certo? Ao longo desses agora 14 anos que nós estamos como palestrante, como coaching, o que a gente tem feito? Tem experienciado coisas fantásticas em termos de resultado, trabalhando o quê? A palavra liderança. O líder é que puxa a equipe. Entenda isso, meu caro. Não tem como. É o líder que dá o bom dia, o boa tarde, o boa noite, o até logo. São detalhes que fazem um líder ser servidor. São detalhes fundamentais. Se você me perguntar assim, quanta gente que eu vejo hoje no mercado de trabalho, Sérgio, agora, certo, como coachings ou como palestrantes que falam de liderança e que nunca lideraram uma equipe. Eu fico pensando, caramba, como é que o cara vai falar de feedback? Como é que o cara vai falar de um processo demissional? Como é que o cara vai falar de um processo de experiência dos 45 ou 90 dias? Como é que se você nunca teve lá, gente? E a tua equipe ou a empresa que está te contratando, ela saca quando a pessoa não tem um mínimo de discernimento. Então, o que eu quero dizer, para cada líder aqui presente que está vendo esse processo, certo? Esse vídeo aqui hoje, esse vídeo é claro, ele só fala uma coisa, chamada absorva a porrada. Se você me perguntasse qual é o nome desse vídeo, é isso aí. Não é fácil absorver essa porrada, não é fácil ser uma espécie de esponja, de todo o processo, porque você está entre a alta administração e a equipe, certo? Defendendo todos os direitos da empresa ao mesmo tempo e motivando um time que às vezes, gente, está esperando de você um simples bom dia, um simples boa tarde, um simples boa noite, um simples olá. Quanto tempo faz que você não reúne o teu time, a tua equipe, para ver como é que está o sentido da equipe, como é que está o motivacional? Hoje, lideranças femininas, elas estão assim, dando um salto, porque elas têm uma percepção do ambiente, têm a leitura desse ambiente. E elas começam a compreender tudo isso e observar, caramba, hoje o clima não está legal. Quem mexe, quem dá o tom do time é o líder. Nunca essa palavra foi tão importante para as organizações. Nunca essa palavra foi fundamental, chamada líder. Nunca esse papel, que é um papel fantástico, que muitos usam como poder, certo? E não sabem, às vezes, a mínima noção do que um bom dia, um boa tarde, um boa noite, um olá, um até logo, um parabéns faz como diferença no dia a dia. A palavra hoje é absorva. Absorva. Seja a esponja desse momento. Não é fácil. Se eu quero dizer para você, e encerrando agora as nossas palavras, o líder é uma esponja de absorção, seja dos problemas positivos ou negativos, que fazem a diferença. E aí eu pergunto, como é que hoje você absorve, líder, essa esponja para poder repassar para a equipe de uma forma motivadora? Pense nisso, 1, 2, 3 e yes!